Muito bem, agora vamos às relações desarmônicas. Relações desarmônicas são aquelas que ocorre prejuízo de pelo menos uma das partes dos organismos envolvidos, tá certo? Vamos começar com as intraespecíficas e aí a gente começa como o canibalismo. Né? O canibalismo nada mais é do que a predação de um indivíduo pelo outro, só que são indivíduos da mesma espécie. Tá? Então existem vários exemplos de canibalismo na natureza, tá certo? Desde insetos, aracnídeos, né? A viúva negra. A viúva negra é exatamente a canibal que vai pegar o macho depois da cópula, né? Então, por isso que chama viúva negra, né? Mas a gente tem exemplo de peixe, de anfíbios, répteis, aves e mamíferos, né? Inclusive a nossa espécie também tem várias situações de canibalismo, ok? Outro tipo de relação desarmônica intraespecífica é a competição intraespecífica. Então essa competição é o que é a competição entre organismos por algum tipo de recurso, que pode ser alimento, que pode ser espaço, que pode ser companheiro sexual, inclusive. Então você vê o pavão aí bonitão desse jeito aí, quanto mais bonito for o pavão, maior vai ser a chance dele de se reproduzir. E os que são mais feinhos vão ficar o quê? Com chances menores, né? Esse peixe beijador que vocês estão vendo aí, eles não estão se beijando, não. Eles estão brigando pelo território, né? Então, na verdade, são machos que estão brigando pelo território para organizar, para chamar uma fêmea para fazer um ninho, tá certo? Então, você tem aí a competição intraespecífica. Tá? Nas relações interespecíficas, nós temos vários exemplos, várias relações. Competição, predação, né? Esclavagismo, parasitismo, amensalismo. Então, vamos começar pela predação, o predatismo. O que é o predatismo? Um indivíduo come o outro, tá certo? Então, um indivíduo se alimenta do outro. Essa é uma relação onde o predador se dá bem e a presa se dá mal, ok? Alguns exemplos, né, de estudos de predação, relação entre populações predador-presa, né? Esse aqui é um clássico entre o lince e a lebre, né? Quando você vê que o tamanho da população da presa regula o tamanho da população do predador, e o tamanho da população do predador regula o tamanho da população da presa, tá certo? Então você tem aí uma predação intensa, forte, tá certo? Isso faz com que a gente fale muito de adaptações e coevolução. Então existe uma coevolução. O que é uma coevolução? Os predadores, que eles desenvolvem adaptações através da evolução, tá certo? Para aumentar a sua eficiência de caça. Enquanto que a presa, ela desenvolve adaptações para fugir desse predador, tá certo? Então, o tempo todo eles estão tentando o quê? Eles estão tentando aumentar a sua eficiência de sobrevivência. Isso é o que a gente chama de coevolução. Tá? Algumas estratégias que os predadores e as presas fazem são o que? Aquelas estratégias para se confundir com o ambiente, né? Então a camuflagem, por exemplo, é um sistema desse que o organismo se confunde com o ambiente, tá certo? Para aumentar a sua chance de sobrevivência.
Então, o camaleão, por exemplo, que é o exemplo clássico, né? O camaleão, ele é um predador. Ele é um predador que vai se alimentar de presa. Então, para a presa não encontrar, para não ver o predador, ele se camufla. Mas, ao mesmo tempo, ele é presa de outros organismos maiores. Então, essa camuflagem, ela é o quê? Muito importante, né? Então, o camaleão, ele usa essa coisa da cor, né? Da mudança de cor, né? E outro tipo de situação de camuflagem é o que a gente chama de forma, né? Então você está vendo aqui, por exemplo, o bicho-pau aqui, ó, ele está simulando um pedaço de graveto, um pedaço de vegetação seca, né? Aqui essa mariposa aqui, olha que linda, olha essa relação. Essa relação é super legal. Essa mariposa ela fica pousada num galho, tá vendo? Esse galho aqui, ó, ele foi cortado por um besouro. Sabe aquele besouro serra-pau? Tá vendo? Ó? Isso aqui é típico de um corte desse besouro serra-pau. E ela faz o quê? Ela mimetiza, né? Ela camufla, ela se parece com esse pedaço de galho que foi cortado por esse besouro aí, tá certo? Então existem muitas dessas situações aí de camuflagem, tanto para predador, olha o leão aqui, ó, aqui, ó, a casa camuflada, tá certo? Como para presa, né? Então aqui vocês estão vendo aqui um filhote com essas manchas, né, brancas. Essas manchas são chamadas de coloração disruptiva, né? Essa coloração disruptiva, ela quebra a silhueta do animal, né? E aqui no final aqui nada mais nada menos do que a mãe da lua, Urutau. Urutau, ele fica paradinho assim, parece um tronco de árvore, ele fica paradinho assim, com a boca aberta, inclusive. E os insetos, eles praticamente entram na boca desse bicho aí, tá? É uma camuflagem muito boa. Outro tipo de situação, né? Outro tipo de estratégia é o mimetismo. O que é o mimetismo? Uma espécie simula a forma de outra, né? Então, os casos clássicos são esses aqui da esquerda aqui, tá certo? As mariposas que se parece com o olho da coruja. Olha aqui, ó. Essa coruja tá bem brava aqui também, olha. Tá vendo, ó? Então ele tá o quê? Tá simulando, ele tá aparecendo o aspecto do predador desse organismo aqui, certo? Olha essa aqui, ó. Olha que bonitinha. Isso aqui é uma lagarta. Essa lagarta, ela tem a aparência de uma cobra. E a cobra é o predador do predador da lagarta. Tá certo? Então isso é o que a gente chama de mimetismo batesiano, né? Existe um outro tipo de mimetismo que chama milleriano. Então, o que é o mimetismo milleriano? É um mimetismo que um organismo se parece com o outro, né? E é o caso da falsa coral e a coral verdadeira, tá certo? A coral verdadeira, ela é peçonhenta. A falsa coral, ela não é peçonhenta. Então você tem aí o que? Você tem uma aparência de um organismo mais perigoso para se defender. Caso aqui das das borboletas, né? Essas borboletas aqui são as borboletas monarca, que o pessoal chama, né? São muitas espécies, elas são o quê? Elas são impalatáveis.
E outras espécies que vocês estão vendo aqui, elas mimetizam essas espécies impalatáveis, né? Os predadores também fazem mimetismo. Ó. No centro aqui, vocês estão vendo aqui, na parte esquerda, você está vendo aqui uma aranha. E na parte direita, você está vendo aqui a sua presa. Então, aranhas que se alimentam de formigas se parecem com elas. Aranhas que se alimentam de besouros se parecem com elas. Olha aí, ó. Isso aí, então, você tem esse mimetismo aí. Bom, a competição interespecífica também é muito estudada. A gente tem vários casos, né, vários estudos sobre esse tipo de relação, certo? Basicamente, são duas espécies que estão competindo por um mesmo recurso, né? Inclusive, nós temos aqui embaixo aquele exemplo clássico também da exclusão competitiva, né? Onde você tem duas espécies que têm um nicho muito parecido e quando elas estão juntas, o que acontece? A competição é tão grande que uma espécie é excluída e a outra permanece. Logicamente que isso é numa situação muito extrema, que foi numa situação de laboratório. Mas se você for observar na natureza, a situação que você vai encontrar, por exemplo, no costão rochoso, essa zonação de formação com zonas de diferentes organismos, é exatamente o produto dessa competição, onde uma espécie ela é mais eficiente numa determinada situação e por causa disso, então, ela domina essa área, formando então zonas que têm essa dominância, certo? A predação e a competição, elas são dois processos evolutivos muito importantes, né? Então, você está vendo aqui o exemplo, eu tenho que falar desse exemplo aqui, que foi o exemplo que o Payne, em 1966, publicou, que é exatamente o que? A função do predador na comunidade, na manutenção da comunidade, tá certo? Então você tem aqui o que a gente chama de espécie-chave. O que é essa espécie-chave? Basicamente, ó, essa estrela aqui, ó, tá? Como ela chama? Eu não me lembro mais. Essa estrela, ela é um predador e esse predador ela faz o quê? Ele abre vários tipos de clareiras dentro desse postão aqui, onde dá oportunidade para diferentes espécies conseguirem fazer a sua colonização. Quando você tira esse predador, o que acontece? O postão ele fica dominado pela espécie que tem maior capacidade de competição, que é esse mexilhão aqui que vocês estão vendo aqui, certo? Então é importante a predação e a competição estarem sempre trabalhando juntos, certo? Outra relação desarmônica é o parasitismo. A gente está agora numa situação muito complicada por causa desse parasita intracelular aqui, que é o vírus. Tá vendo? Ó? Esse desgraçado entra na nossa célula e mata a gente. Tá? Mas não existe só esse tipo de parasita. Existem vários tipos de parasitas, tá certo? Os parasitas, pela localização, tem parasita interno, parasita externo, parasita unicelular, parasita pluricelular, e a gente tem aí uma situação muito rica aí entre organismos parasitas e hospedeiros, certo?
Os vegetais também. A gente encontra parasitas vegetais, tá certo? De diferentes formas. O que a gente chama de holoparasitas, né? São aqueles vegetais que parasitam outros vegetais, né? Totalmente. Então é o caso do cipó-chumbo. O cipó-chumbo ele não faz fotossíntese, o desgraçado. Ele chupa a seiva elaborada da outra planta. Então ele é chamado de um holoparasita. Diferente da erva de passarinho. A erva de passarinho, ela também chupa a seiva da planta, mas ela não chupa a seiva elaborada, ela chupa a seiva bruta da planta. Ela faz fotossíntese, tá? E um outro tipo de parasitismo que a gente vê muito comum aí é o caso das figueiras. É o que a gente chama de parasita de suporte. Ela gruda, ela germina em cima de outras plantas e vai o quê? Vai se moldando, vai crescendo em volta dessa planta até chegar a estrangular essa planta e ela ficar com essa situação aqui, ó, onde a planta ela fica com raiz, um monte de raiz aí, um monte de situação oca, tá vendo? Ó? Ela já matou a planta hospedeira. Tá? O amensalismo também chamado de antibiose e alguns também chamam de alelopatia, né? Que são o quê? São casos de organismos que liberam substâncias que inibem o crescimento das outras. Então, substâncias tóxicas, né? Substâncias que vão dificultar o crescimento de outras plantas, principalmente outros organismos competidores, né? Então, o caso famoso é o antibiótico, a penicilina, que foi obtida aí de um fungo penicillium, né? Que é aí descobriram aí essa coisa dos antibióticos. Outra situação, a maré vermelha. Maré vermelha você tem aí uma explosão de organismos, né? De algas, né? E essas algas elas liberam substâncias tóxicas quando elas estão em grandes quantidades, né? E a alelopatia nada mais é do que a liberação de substâncias, a produção e liberação de substâncias para a planta melhorar a sua sobrevivência. Então, são plantas que liberam substâncias no solo para as outras plantas não conseguirem se desenvolver, tá certo? E até aquelas substâncias que são produzidas para evitar a herbivoria, né? Gosto ruim, esse tipo de coisa aí, para os herbívoros não se alimentarem dessa planta. Finalmente, nós temos aí o esclavagismo, né? O esclavagismo, ele tem aí, o que é isso? É uma relação onde uma espécie usa o trabalho da outra espécie, né? O exemplo mais clássico é o do cuco, que a gente tem aqui o nosso exemplo brasileiro, o chupim, tá certo? O chupim e o cuco, eles colocam ovos nos ninhos de outras espécies. E esses ovos, eles eclodem mais rápido e o filhote, olha o que ele faz, olha que sem vergonha que ele é. Ele joga fora os outros ovos. E aí ele fica sendo cuidado pelo pai postiço, né? Então isso é um tipo de esclavagismo, né? Outro tipo de esclavagismo que o pessoal fala também, mas isso aí tá ainda em dúvida, é a questão das formigas e dos pulgões. Tem gente que fala que os pulgões eles não são escravos, eles são o quê? Eles são cooperados, né? Onde as formigas elas ficam colocando os pulgões nos locais onde facilita
a produção, aumenta a produção, tá vendo? Então vocês estão vendo aqui, ó, os pulgões, eles estão colocados, eu já vi isso aí. A formiga pega o pulgãozinho novinho e coloca perto da nervura da planta. Porque perto da nervura da planta é onde tem a maior concentração de seiva e vai ter a maior produção de alimento. Então os pulgões eles conseguem sobreviver mais e produzem mais alimento para as formigas. Então essa relação ela está sendo modificada agora para uma protocooperação, tá certo?